Meus queridos alunos do 9º ano, sou professora Evilane e nossa aula 13 hoje será de Física. Nós vamos falar sobre a unidade 4 ainda, né, sobre ondas, sons e luz. Nas aulas anteriores nós falamos só da parte ondulatória, depois uma aula sobre a parte de acústica e agora nós vamos falar sobre a parte da óptica, né? Mas antes de adentrarmos no assunto propriamente da óptica, nós precisamos falar um pouco sobre ondas eletromagnéticas, né, pessoal? Lá na aula sobre ondas, nós estudamos a diferença entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, né? As mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, seja sólido, líquido ou gasoso, né? Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam necessariamente de um meio material. Elas podem se propagar no vácuo, ou seja, onde há ausência de ar. Bem, as ondas eletromagnéticas foram colocadas dentro de um esquema chamado de espectrometria eletromagnética, né? Onde nós temos a sequência de ondas eletromagnéticas por comprimento de onda. Então aqui eu estou demonstrando para vocês qual é a sequência do comprimento maior até os comprimentos menores de onda, né? Consequentemente, ondas que têm maior comprimento são aquelas que têm menor frequência. Então não esqueçam, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Então, como essa espectrometria? Nós temos as ondas de rádio e de TV, né? Que a gente pode chamar de raios hertzianos. Temos as micro-ondas, que são ondas de calor, né? O infravermelho. Temos a radiação, que a gente consegue ver, né? Que é a radiação da luz visível, nós vamos estudar ela separadamente. A radiação ultravioleta, né? Temos a radiação X, que é conhecido como raio-X, né? E temos os raios gama. Temos os raios cósmicos também, pessoal, ok? Mas aqui eu coloquei as principais ondas eletromagnéticas que conhecemos no nosso dia a dia, certo? Vamos agora falar sobre cada uma e, por fim, vamos falar da parte da radiação visível, que é a luz, né? Nós vamos estudar como é essa luz, como é que nós vemos a luz, né? Bom, as ondas de rádio e de TV, né? São as ondas eletromagnéticas com comprimento de onda entre 1 metro e vários quilômetros, ou seja, são as que têm o maior comprimento de onda. Em compensação, tem uma baixa frequência, né? Então, as frequências menores do que 108 Hz são usadas para transportar as informações das emissoras de rádio e TV. As ondas de TV são ondas de rádio de pequeno comprimento de onda, né? Entre 1 metro e 10 metros. E já as frequências das ondas de rádio e TV estão entre 10 elevado a 8 Hz e 10 elevado a 7 Hz. As micro-ondas, pessoal, são as ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda entre 1 nanômetro e 1 metro. São ondas de calor, né? Eu acredito que a maioria de vocês deva ter micro-ondas em casa e sabe que ele aquece os alimentos, né? A frequência dessa micro-ondas é de 10 elevado a 12 Hz a 10 a 9 Hz, né? Entre 10 e 12 e 10 e 9, elevado a 9. A energia das micro-ondas é suficiente para aquecer as moléculas por vibração, ou seja, as moléculas vão vibrar com grande rapidez e aí vai acontecer o aquecimento, né? São usadas na transmissão de sinais de TV ou de telefone. Não é usada apenas só nos aparelhos de micro-ondas, né? E atualmente se detectam micro-ondas vindas do espaço, né? E que fornecem informação sobre a constituição no presente e do passado do nosso universo. Informações essas que são muito importantes, pessoal, para a gente entender o comportamento dos corpos celestes, né? Do que está ao nosso redor. A radiação infravermelha. Antigamente, os primeiros celulares, pessoal, aqueles considerados um pouco mais modernos, eles tinham essa opção do infravermelho, né? A gente conseguia passar fotos, passar mensagens por essa infravermelho, né?
Hoje a gente usa o chamado Bluetooth, né? Então são ondas eletromagnéticas com frequências imediatamente inferiores à luz vermelha. Vocês vão ver que as cores elas têm uma velocidade, certo? As frequências são entre 10 elevado a 14 Hz e 10 elevado a 11 Hz. É obtida em vibrações ou rotações de átomos ou moléculas, causando uma mudança na energia interna do objeto que o recebe, né? E por isso é chamada de radiação de calor. Então, a infravermelha também é considerada como radiação de calor. Bem, a radiação ultravioleta, essa vocês conhecem bem, né? Temos que ter bastante cuidado com ela. São as ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda entre 1 nanômetro e 400 nanômetros. Frequências imediatamente superiores à luz violeta, né? Que fica entre 10 elevado a 15 Hz e 10 elevado a 17 Hz. O Sol é uma fonte de radiação ultravioleta, também de radiação infravermelha, viu? Mas a maior parte dessa radiação emitida por ele é absorvida pelo ozônio na nossa camada terrestre, né? Vocês sabem que nós temos a Terra circundada por uma camada de ozônio. Esse tipo de radiação, quando absorvida pela pele humana, torna possível a produção de vitamina D, que auxilia na absorção do cálcio dos alimentos. Por isso, pessoal, que as crianças recém-nascidas, elas devem, o que a gente chama de tomar banho, né, todo dia, pegar aquele primeiro sol, que aparece que é um sol onde as ondas de calor são mais frias, né? Para quê? Para que essas crianças desenvolvam vitamina D no seu corpo. Então, nós precisamos ter que estar em contato com essa radiação, pessoal. Agora, vocês vão ver que não pode ser constantemente, né? Então, essa radiação, ela provoca o bronzeamento da pele, né? E exposição prolongada a essa radiação, ela provoca queimaduras e câncer de pele, né? Então, muito cuidado quando vocês forem para a praia ou para a piscina, usar protetor solar, um fator que você sabe que vai lhe proteger, principalmente aquelas pessoas que têm uma pele mais clara precisam usar um fator maior, né? Mas não quer dizer que as pessoas com a pele mais escura não devam se proteger, devem sim. A radiação ultravioleta, ela prejudica qualquer pele humana, independente de cor, né? Se a pessoa ficar muito tempo exposta a ela. Tem a capacidade de destruir bactérias, né? Sendo utilizada na esterilização de instrumentos e ambientes cirúrgicos, né? Sistemas de ar-condicionado também são esterilizados, né? E através do uso de lâmpadas especiais é que a gente consegue fazer esses processos de esterilização. Bem, pessoal, a radiação X são ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda entre 0,01 nanômetros e 10 nanômetros, né? Eu já falei, né, sobre essa radiação X na aula sobre radiação, né, radioatividade, na aula de química. A frequência dela é entre 10 elevado a 16 Hz e 10 elevado a 19 Hz, né? São usados em diagnósticos médicos, né? Visto que penetram com facilidade em tecidos humanos pouco densos, né? Sendo barradas pelo tecido ósseo. Então é como se a gente pudesse fazer uma fotografia da nossa parte óssea, né? Para saber como é que está os ossos do nosso corpo, né? Temos a radiação gama, pessoal, que é uma radiação de maior frequência, né? Ou seja, ela tem uma maior energia, né? São ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda menores que 10 picômetros. Frequência maiores que 10 elevado a 19 Hz. São altamente penetrantes e há possibilidade de causar o câncer, pessoal. Dano nos tecidos humanos ou alterações genéticas. Sua capacidade de destruir o tecido humano é usada na medicina para eliminar tumores cancerígenos. Vocês vão já ver como é que a gente faz o uso dessa radiação gama, né? São também usados para diagnósticos médicos. Então, muito cuidado com esse tipo de radiação.
Quais são as aplicações médicas das ondas eletromagnéticas? Bem, pessoal, nós temos a radioterapia, né, que é uma modalidade de tratamento que utiliza radiação para eliminar as células tumorais, né? Ela tem como finalidade curar, aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Existem dois tipos de tratamento radioterápico, né? Que é a teleterapia, que é a radioterapia externa, e a braquiterapia, que é a fonte radioativa fica muito próxima do tumor. Basicamente, a radioterapia funciona através de feixes de alta energia, né? Como eu disse, é radiação gama, né? Que é emitida aí, sendo todas as células do campo de tratamento afetadas. No entanto, as células não tumorais, elas conseguem se recuperar. E já as células tumorais, elas são destruídas e param de se reproduzir. A fototerapia ultravioleta é realizada com a ajuda de um aparelho que emite raios ultravioletas na pele e geralmente é indicada para quem possui dermatoses inflamatórias de evolução crônica, como o vitiligo, pessoal. Eu acho que vocês já devem ter visto alguém com vitiligo, né? Acontece mais em pessoas de pele escura, né? A pele vai ficando com manchas brancas, né? Tomando conta do seu corpo, né? É um processo lento, demorado, né? A pessoa fica com um aspecto muito, digamos, feio, né? Ela tem vergonha disso. Então, é um fator dermatológico muito ruim para quem tem, né? Então, ele também é eficaz no tratamento da dermatite, alopecia areata, micose, granuloma anular e diversas outras doenças dermatológicas, né? A evolução das lâmpadas permitiu que o tratamento fosse sendo otimizado e hoje é ainda mais seguro e eficaz. A fototerapia pode ser utilizada sozinha ou associada a medicações, pessoal, com o objetivo de diminuir o tempo de exposição do paciente, né? A modalidade tem ação anti-inflamatória e imunomoduladora, além de ser útil para diminuir a superprodução de células em locais específicos da pele. Temos a terapia fotodinâmica, né, que é conhecida como TFD. É uma reação fotoquímica associada a uma substância fotossensibilizante, né, uma fonte de luz e oxigênio. A TFD está sendo utilizada no tratamento de aterosclerose, né, que é problema nos ossos, né, nas artérias ósseas, né, e inativação de bactérias, vírus e tumores, né. Também é usada em tratamentos odontológicos, né. Aí temos as cirurgias a laser, pessoal. O laser é utilizado como instrumento cirúrgico em diferentes procedimentos, né. Eles são utilizados como bisturis, né, cauterizadores e até cicatrizantes. As cirurgias com os lasers são mais conhecidas, são as oculares, né, pessoal? As gastrointestinais. Nós temos uma cirurgia gastrointestinal, que é o tratamento da vesícula, né? Você faz videolaparoscopia, né? Odontológicas, dermatológicas, de remoção de tumores e cirurgias plásticas. A vantagem de utilizar o laser é a precisão na sua aplicação. Apenas áreas muito específicas são atingidas pela radiação eletromagnética que ela vai produzir. Bem, pessoal, agora nós vamos falar um pouco da história da óptica, né, que é o ramo da física que estuda a luz, né, um tipo de onda eletromagnética, a radiação visível. Bem, a história ela começa na antiguidade, mais precisamente 2000 anos antes de Cristo, né? Foram descobertos nessa época cristais de rocha, né? Depois na Síria foi desenvolvida a lente de cristal. Na Grécia, a lente de vidro, né? Aí Galileu Galilei, em 1609, ele montou o primeiro telescópio que a gente conhece. Snell Descartes, né? Ele elaborou a lei da refração, né? Aí temos Bradley, em 1728, que ele associou a velocidade da luz, né, pessoal? Ele descobriu qual é o valor da velocidade da luz. Hoje a gente sabe que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, pessoal.
ou 3 milhões de metros por segundo, né? Huygens, em 1608, ele afirmou que a luz seria uma onda, né? Já Isaac Newton, pessoal, ele estudou a variação do índice de refração. Young, em 1801, ele fez um procedimento conhecido como a experiência da interferência da luz. Fresnel, em 1815, ele elaborou a teoria da difração da luz. Nós vamos aprender ainda na aula de hoje o que é refração e o que é difração dos raios de luz, né? Foucault, ele trabalhou com a velocidade da luz no ar e na água, né? Ele questionou esse tipo de velocidade, né? James Clerk Maxwell, né? Ele afirmou que a luz é uma onda eletromagnética, né? Já Einstein, ele trabalhando com algumas experimentações com a luz, ele descobriu os fótons, né? Arthur Compton, ele afirmou a natureza dual da luz. Pessoal, hoje a gente estuda a natureza da luz como uma partícula onda, né? Antigamente era estudada só como onda, mas hoje já é aceita essa teoria da natureza dual da luz, que ela, além de ser uma onda, ela também age como uma partícula. Bem, a óptica, como eu já disse, é o ramo da física que estuda a luz, sua natureza, as suas propriedades, suas fontes de propagação e medição. Bem, pessoal, a luz, ela é uma onda eletromagnética, não precisa de meio material para se propagar, né? Ela se propaga no vácuo, ela se propaga em todas as direções, ela corresponde no espectro eletromagnético à radiação visível, né? Tem comprimentos de onda que variam de 400 nanômetros a 750 nanômetros, né, em valores aproximados. E a frequência da radiação visível varia entre 4,3 vezes 10 elevado a 14 Hz e 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Bem, essa radiação visível, pessoal, nada mais é do que as cores, né, que conhecemos. Eu coloquei aqui para vocês as 7 cores do arco-íris, né? Então, essas cores do arco-íris, elas estão em ordem crescente de comprimento e de velocidade. Decrescente, em ordem crescente de frequência, porque eu já disse para vocês, quem tem maior comprimento tem menor frequência e vice-versa, né? Então, a velocidade da luz também, ela vai depender do meio em que ela está, né? Então, vamos falar agora sobre raios de luz. Raio de luz é toda linha que representa geometricamente a direção e o sentido da propagação da luz. Como é a representação gráfica? Ó, pessoal, ela é representada dessa forma. Então, nós vamos ver nas atividades e na nossa avaliação a representação dos raios de luz dessa forma. Bem, um conjunto de raios de luz, pessoal, formam os chamados feixes de luz. E esses feixes de luz, eles podem ser classificados de 3 maneiras diferentes, pessoal. Nós temos o feixe divergente, que é quando sai de um único ponto para direções diferentes. Temos o convergente, que é quando vem de direções diferentes para um único ponto, né? E tem o paralelo, que são aqueles raios luminosos que seguem direções paralelas, né? Eles nunca se cruzam. Então tá aqui a representação do divergente, do convergente. Vocês podem olhar o sentido aí do raio de luz, né? E os raios de feixes de luz paralelos, né? Bem, a óptica geométrica, ela é baseada em 3 princípios básicos, né? Que esses princípios foram elaborados por René Descartes, né? Nós temos primeiro o princípio da propagação retilínea da luz, pessoal. A luz se propaga sempre em linha reta, no meio transparente e homogêneo, e em todas as direções. Temos, pessoal, o princípio da independência dos raios de luz. Ou seja, os raios de luz, pessoal, quando eles se cruzam, eles continuam o seu caminho sem interromper a passagem do outro. Então, num cruzamento de feixes de luz, a direção da luz ela não vai ser modificada. O sentido vai permanecer o mesmo, né? E temos
os princípios da reversibilidade dos raios de luz, pessoal. O que é que isso quer dizer? A trajetória de um raio de luz permanece a mesma quando inverte o seu sentido de propagação. É como se você pudesse pegar duas lanternas, pessoal, iguais e colocar uma na frente da outra ligada. Você vai perceber que os feixes de luz, eles vão passar, não vão ter a sua direção alterada, um passando por dentro do outro, né? Então, a trajetória ela não vai se modificar. Bem, nós temos fonte de luz pelo tamanho e temos fonte de luz pelo meio. Então, as fontes de luz pelo tamanho, pessoal, são as fontes pontiformes ou pontual e as fontes extensas. O que são essas fontes pontiformes, pessoal? São aquelas cujas dimensões são desprezíveis em relação à distância envolvida que a separam de um observador. Vista por ele, a fonte se apresenta como um ponto luminoso apenas, pessoal. Eu demonstrei aqui para vocês, ó. Toda vez que nós temos uma fonte de luz pontiforme, nós vamos ter a formação apenas de uma sombra. Sombra é a ausência de luz, né? Então vai haver apenas a formação de uma sombra projetada, né? Bom, pessoal, fonte de luz externa é toda fonte cujas dimensões não são desprezíveis em relação às distâncias envolvidas que a separam de um observador. Bem, se você observar, com uma fonte de luz extensa, nós vamos ter a formação de uma sombra e de uma penumbra, né? Que é uma ausência parcial de luz. Eu demonstrei aqui na figura para vocês, certo? Então, lembre-se, fonte de luz pontiforme cria apenas uma sombra. A extensa forma uma sombra e uma penumbra. Aí temos a fonte de luz em relação à sua emissão, né? Nós temos o corpo luminoso e o corpo que é iluminado. Corpo luminoso é aquele que tem luz própria, pessoal, como o Sol. O Sol é a nossa maior fonte de luz luminosa, né, que temos. Ela nunca se apaga, né? E o corpo iluminado é aquele que reflete a luz que recebe de outros corpos, ou seja, que recebe dos corpos luminosos. A Lua a gente consegue vê-la com nitidez, né? Porque os feixes de luz emitidos pelos raios solares chegam até a Lua e vêm até os nossos olhos, né? Classificação dos materiais quanto à propagação da luz. Então, nós temos materiais transparentes, translúcidos e opacos. Os transparentes é o meio que permite que a luz atravesse, ou seja, ele permite que a luz passe totalmente por ele, né? Descrevendo trajetórias regulares e bem definidas, né? Botei aqui um exemplo. Já os translúcidos, pessoal, eles se deixam passar parcialmente pela luz, né? Eles descrevem trajetórias irregulares, com intensa difusão, ou seja, a luz se espalha sobre o meio no qual se propaga. Então, tá aqui um exemplo. Após incidir sobre o meio translúcido, ela vai para direções diferentes, né? E temos os opacos, que são aqueles que não propagam a luz, pessoal. Ele não permite que a luz se propague sobre ele, né? Após incidir sobre esses materiais opacos, é parcialmente absorvida e parcialmente refletida. Tá aqui, ó. Nós temos a representação dos materiais opacos. Quais são os fenômenos ópticos? Nós temos a reflexão total e a reflexão difusa, ou apenas difusão da luz, né? A reflexão total é o retorno de um feixe luminoso numa mesma direção para o meio do qual é proveniente ao atingir uma superfície regular, pessoal. Tá aqui um exemplo, né? Ou seja, a superfície tem que ser totalmente irregular. Já a difusão ou reflexão difusa, o meio, a superfície é irregular. Então, os feixes de luz vão em direções diferentes, né? Temos a refração, que é quando um feixe luminoso incide obliquamente sobre uma superfície que separa dois meios transparentes, como o ar e a água, né? Aí ele vai mudar de direção. Isso ocorre porque a luz se propaga, pessoal, com velocidades diferentes nesses meios, né? Então tá aqui, nós temos a refração regular, que é quando forma ângulos regulares, né? Quando adentram de um meio para o outro. E já a difusa, que é quando esses ângulos são diferentes, não são sempre iguais, né?
de um meio para outro. Temos a absorção, que a luz é absorvida pela superfície e transformada em energia térmica, pessoal, em calor, né? Que acarreta na elevação da temperatura desse material. Ela ocorre mais em superfícies opacas, rugosas e de cor escura. É por isso, pessoal, que aqui em Picos, como é um lugar muito quente, nós não devemos usar roupas muito escuras, porque nós vamos ter uma sensação de calor muito maior. Devemos sempre usar roupas mais leves e brancas, ou seja, mais claras, para poder refletir essa radiação e não ser absorvida. Tá aqui a representação da absorção dos raios luminosos. Bem, pessoal, a velocidade da luz, ela depende do tipo do meio de propagação, né? Então, nós vamos ter a velocidade no vácuo de 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Eu falei para vocês que é de 300 mil km por segundo, ou de 3 milhões metros por segundo, né? É muito rápido. Até hoje o homem não conseguiu vencer a barreira da luz, né? E nem sei se isso pode ser possível um dia, mas é bom sempre a gente acreditar no impossível, né? E um ano-luz, pessoal, é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano, né? O valor dela é 9, esse é o valor aproximado, viu? 9,46 vezes 10 elevado a 15 quilômetros, desculpe, tá errado aí, ou 9,46 vezes 10 elevado a 12, desculpe, 10 elevado a 15 metros e 10 elevado a 12 quilômetros, ok? Foi um erro meu aí. Então, 10 elevado a 15 em metros e 10 elevado a 12 em quilômetros. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido nossa aula de hoje. Nas próximas aulas nós vamos exercitar mais um pouco sobre as ondas eletromagnéticas, né? Espero ver vocês na próxima aula, mesmo que sendo à distância, né? Assistam e procurem tirar as dúvidas. Um grande abraço da tia Vi e até a próxima aula.